Amigos e amigas que gostam do rádio, a minha saudação muito especial, porque hoje é um dia em que vocês vão conhecer uma figura extremamente importante, que fez sucesso no século passado, que até hoje é lembrado por coisas que ele criou, que ele fez. Nós vamos conhecer essa longa trajetória conversando com uma das vozes. Não é aquele locutor de FM, não, que bota a mãozinha aqui. Nada contra, mas eu quero dizer que não é. Né? Ouvimos tal música e vamos ouvir. Não. É uma pessoa combativa. Eu confesso que, antes de conhecê-lo, eu tinha até medo. Falei, não vou chegar perto, não. O cara é muito... Ou ele só dá porrada, só dá pancada. Não tem papas na língua, fala o que tem que falar. Então, é com muito prazer que eu estou trazendo aqui para a série Vozes do Brasil, o meu, hoje, grande amigo, Afanásio Jazade. Bem-vindo. Ô, Malhoca, que gostoso falar com você. É sempre bom falar de rádio, falar da nossa profissão querida, não é? Sim. Rádio, onde a gente presta tanto serviço. Enfim, estou inteiramente às ordens, viu? E à vontade para falar com você. Você que Com conhece certeza. tanto de rádio, não é? Mas eu quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, quero deixar aqui esta série. Aliás, não é nem uma série, é um projeto que tem 3 séries. O projeto em si fala das pessoas que ajudaram a escrever a história deste rádio centenário e que muita gente, nem sempre a gente pode trazer todo mundo aqui, alguns porque já partiram, outros porque têm dificuldades técnicas, estão distantes de onde nós estamos, mas vamos hoje conversar com você e saber como foi o começo de tudo. Antes de qualquer coisa, eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, eu também, o seu nome não é um nome artístico, não é Alceu Júnior, não é Manuel Neto, essas coisas que foram usadas durante muitos anos no século passado, é diferente. Provavelmente alguém teria chegado para você e dito, olha, esse nome para rádio não é fácil de decorar, não é fácil de guardar, vamos arranjar alguma coisa mais simples e tal. Então, qual é a sua origem, qual é a origem do seu nome, onde você nasceu, e vamos começar por aí. Bom, Malhoca, eu sou paulistano do bairro da Moca. Oba. Eu sou filho de pais romenos e neto de avós paternos e maternos russos. E você falou certo, viu? Porque esse meu nome aqui, ele, de início, né? Era para ser podado. E por quem? Por quem? Por Hélio Ribeiro. Não, eu ia falar isso na hora. Hélio Só Ribeiro. não quis ser muito como você disse. O Hélio Ribeiro, ele era diretor e também comunicador da velha Rádio Tupi, lá na cidade do Rádio, no bairro do Sumaré. E por volta de 65, 66, eu bati as portas da Rádio Tupi, do Hélio. Hélio, que era amigo de infância dos meus irmãos mais velhos, minha irmã, meu irmão, lá do bairro da Moca. Sim. E eu precisava de emprego, eu tinha acabado de sair de jornal de bairro, tinha trabalhado na Gazeta da Moca, depois eu fundei o São Paulo News, no bairro do Cambuci, e que trabalhar. E eu gostei do rádio, não é? Por quê? Porque quando eu trabalhava, o primeiro emprego numa editora Fornar, do bairro da Moca também, quando a editora lançou o livro, a coleção de livros, Roberto Carlos em prosa e versos, eu fui escalado pela editora para fazer a divulgação da coleção. Na época não havia empresas de relações públicas, de marketing, assessoria de imprensa, não existia. Então, os funcionários da editora tinham que colocar as coleções debaixo do braço e percorrer a imprensa, jornais, revistas, rádios, televisões, para divulgar o lançamento. E nessa de divulgar, já tinha trabalhado antes divulgando a coleção do Jânio Quadros, curso prático da língua portuguesa de Jânio Quadros. E a do Roberto Carlos, então, foi um estouro. Então, nós recebíamos
da produção do Roberto Carlos, da equipe dele, empresários, né? Uma listagem onde é que ele faria shows. Então, uma semana, 15 dias antes, eu e alguns colegas da editora íamos e entregávamos algumas coleções nas redações de jornais, rádios daquela região, né? Justamente para divulgar a presença do Roberto Carlos. E no dia do show, algumas peruas Kombi das editoras dos locais, né, das sucursais, elas iam lá e vendiam esses livros, né? E com isso eu tive contato com rádios, então fui entrevistado. Eu chegava lá como sendo da equipe do Roberto Carlos, veja só. E dessa forma fui tendo contato, não é? Com o pessoal de rádio, televisão. E quando saí da editora, então, fui para Jornais de Barro. Quando os Jornais de Barro também já não estavam dando mais o que eu esperava, né? Aí fui bater as portas da Rádio Tupi. O Hélio me recebeu e falou: não, esse seu nome aí não é radiofônico. Não, 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 não. Eu vou te batizar com o nome que eu queria para mim. Ricardo Renner. Era o nome que ele queria para ele. Aí é demais também, né? Só que a Sônia Ribeiro o batizou anteriormente como Hélio Ribeiro. E ele, então, assumiu Hélio Ribeiro e esqueceu o Ricardo Renner. E o Ricardo Renner, ele queria que eu usasse. Eu falei: Hélio, é tal coisa, eu sou lá da Moca. Os meus pais são humildes. A única coisa que eles vão me deixar é o nome. Trocar o meu nome a essa altura do campeonato, não dá. E eu fiz. Eu fiz um trabalho lá a pedido dele, não é? Mas um trabalho terrível, terrível. Tanto que eu não tive nem como entregar o gravador de volta, pedi a um amigo que levasse lá para a Tupi e deixasse lá com ele. E, enfim, então esse foi o meu primeiro contato com o Hélio Ribeiro em rádio. E mais tarde, isso que eu digo foi por volta de 66. Depois de 1986, quando fui candidato pela primeira vez a deputado estadual, me encontrei ou reencontrei com o Hélio. Ele fazia a produção de rádio da campanha política de Paulo Maluf. Isso em 86, 1986, né? E ele então dizia: poxa, eu estava errado. Você, com esse nome aí, Afanásio Jazade, deu certo no rádio. Porque àquela altura, Malhoca, eu já houvera batido o recorde nacional de audiência em rádio, em agosto de 83, não é? O Ibope. O então Ibope documentou que eu era ouvido só na capital e Grande São Paulo por mais de 1.041.000 ouvintes, né? É um recorde absoluto, recorde nacional, marca que não foi batida ainda hoje, e dificilmente o será. Por quê? Porque de 83 para cá, muitas emissoras FM foram instaladas, depois as emissoras de rádio comunitária, as emissoras piratas, enfim. E outra, a televisão também começou com uma programação matutina, então roubou muitos ouvintes de rádio, não é? Então essa marca, segundo os entendedores, os grandes pesquisadores, não é, jamais será atingida. Então eu me sinto muito orgulhoso com esse número, não é? Com esse recorde nacional de audiência em rádio no Brasil. Qual o horário e que tipo de programa você fazia para chegar a esse número tão volumoso, numa época que também não era tão fácil você ter audiência? Já existiam muitas emissoras populares e, aos poucos, a audiência ia se pulverizando, né? Principalmente por causa da TV. Aí é que está. O meu programa era matinal. O programa era das 8 às 10. Eu estava na Rádio Globo, né? Rádio Globo, e a Rádio Globo ela mantinha, de madrugada, uma programação sertaneja. E, em certo momento, alguns artistas sertanejos deixaram de participar do cast da Rádio Globo, de madrugada. Então, havia um buraco na programação. E os diretores de então não sabiam o que colocar, né, naquela programação noturna, né, de madrugada.
Então, eu tinha, uns 10, 15 dias antes, lido num jornal o seguinte, que São Paulo, a cidade de São Paulo, depois das 8 da noite, era praticamente a terceira capital mundial em movimento. Em movimento. Quer dizer, não só restaurantes, casas de show, não é? Mas a movimentação de motoristas de praça, enfim, era uma cidade que realmente não dorme. Então eu sugeri, poxa, por que razão não reproduzir o meu programa da manhã de madrugada? Porque é um outro público. É um outro público. Então, nós vamos pegar os porteiros, vamos pegar os guardas noturnos, vamos pegar, enfim, os plantonistas em hospitais, delegacias, e os diretores acreditaram, mas vamos fazer um teste, então. E o meu programa passou a ser reprisado de madrugada também, da meia-noite às 2. E, como você muito bem sabe, Malhoca, as ondas do rádio de madrugada, elas repercutem muito mais. E o rádio, então, a nossa Rádio Globo, né, hoje lamentavelmente extinta, nos seus 1.100 kHz, ela atingiu o Brasil todo de madrugada. Então, veja só, a audiência da manhã com a audiência da madrugada, houve esse estouro, né, de audiência e de popularidade também. Mesmo porque o Ibope, na ocasião, não fazia aquela pesquisa de flagrante, batia na porta da casa, que rádio você está ouvindo? Não. O Ibope fazia uma pesquisa, né, na rua, num ponto de ônibus, que rádio você costuma ouvir? Que programa você mais gosta? Então, o sujeito ele poderia ouvir o programa de madrugada, de manhã, e falar, eu ouço o programa do Avalanche. E isso, quero crer, que ajudou, não é, a reforçar e a engrossar a nossa audiência, Malhoca. Veja só, quantos anos depois, décadas, né, com a rádio extinta, inventaram uma coisa de uma hora para outra, que não é nada nova, chamada podcast, que é exatamente isso. Você ouve a hora que você quer. No seu caso, o rádio repetia um programa que já havia ido ao ar. Hoje, as pessoas colocam esse programa que foi gravado e foi ao ar no site, e aí quem quiser vai lá pelo celular, pelo tablet, pelo computador, por onde achar melhor e tiver em casa o aparelho, dá um cliquezinho e ouve o programa. Agora, eu precisava entender, até para ficar mais fácil. Na Tupi, porque a gente passou muito rapidamente ali pela Alfonso Bovero 52, cidade do rádio, você mesmo disse. Nesse tempo, foi o seu primeiro programa de rádio como apresentador, foi na Tupi, na época do Reinaldo Hélio. Não. É tal coisa. Quando o Hélio Ribeiro disse que queria mudar o meu nome, eu não aceitei. E ele, mesmo assim, ele me deu um gravador, era uma sexta-feira, pediu que eu fizesse alguma matéria e tal, e devolvesse na segunda, para ele saber, porque eu nunca tinha trabalhado em rádio, então ele queria saber como é que seria o meu desempenho. Só que eu fiz um trabalho tão terrível, mas tão amador, tão pobre, que eu tive vergonha de levar o gravador de volta lá para o Hélio e pedir até um amigo que levasse, não é? Então eu não comecei a trabalhar na Tupi, não. Eu só vinha trabalhar em rádio em 1970, já como setorista da sala de imprensa da antiga central de polícia no pátio do colégio. Eu até então eu trabalhava para o Grupo Folhas, para a agência Folhas de Notícias, eu trabalhava para a sucursal paulista do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã, e a Jovem Pan mantinha ali um setorista. Só que esse setorista não entrava no ar. Ele só passava informações. Mágino Roberto de Oliveira. E no Carnaval, a Jovem Pan movimentava todos os seus repórteres. E era fundamental que tivesse um repórter lá na polícia. O Mágino foi escalado. Só que ele, como nunca tinha falado em rádio, nada, ele falou, olha, você faz para mim, eles vão chamar o meu nome e você fala como se fosse eu. Porque eu tenho, inclusive, um compromisso, marquei já reservei um hotel lá na Praia Grande e vou passar o carnaval com a família lá. Então, o que acontece?
Quando a Jovem Pan, os técnicos foram instalar os equipamentos lá para dar uma orientação para ele como é que funcionava, tudo, eu fiquei de olho, né, observando, porque ele realmente não iria trabalhar, eu que faria as vezes dele, né? E foi assim que eu comecei em rádio, em 1970. Então, quando a Jovem Pan, naquela chamada geral, né, vamos movimentar os nossos postos, tal, da Central de Polícia, Mágino Roberto, eu entrava, tal, dando as notícias de polícia. Aí da redação me ligavam depois. Olha, cadê o Mágino? Ah, foi até a Praça da Sé tomar um lanche. Numa outra chamada, cadê o Mágino? Está no banheiro. Cadê o Mágino? Tá lá no plantão pegando matéria e tal. E passei o carnaval todo fazendo isso. E aí, na quarta-feira de cinzas, tinha que receber o cachê. Aí eu fui com ele lá no aeroporto, né? Receber o cachê, que ele nem sabia quanto seria pago. E o Fernando Vieira de Mello, então, né, falou, Mágino, o que aconteceu? Que negócio é esse? Eu falei, puxa vida, dei alguma mancada, né? Não é possível. Mas não, eles gostaram da minha participação durante o Carnaval e o Fernando falou, olha, nós não temos vaga essa, mas eu não estou atrás de emprego, eu já tinha emprego lá, eu estou querendo receber o cachê aqui e tal, enfim. Bom, só depois de 2 anos é que eu fui convidado para integrar o cast da Jovem Pan. E acabei ingressando na Jovem Pan no dia 16 de fevereiro de 1972. E ali fiquei por 8 anos. Que coisa incrível. Essa é muito curiosa. Pena que você não tem ainda, hoje, guardado, o trechinho daquela reportagem. Hoje seria uma relíquia que você entregou para o Hélio, porque disse que não estava. Não, ainda que seja, mas é uma relíquia, afinal de contas. Se alguém tiver, vale $1 milhão, talvez de euros. Né? E a segunda curiosidade é que ninguém sabia a voz, ou pelo menos o ouvinte não conhecia a voz do Mágino. Né? Não. E nome difícil por nome difícil, Afanásio, Mágino, é uma coincidência. Não, e veja, eu também, concomitantemente, depois fazendo Jovem Pan, eu trabalhava nas organizações Globo também. Era registrado na Rádio Excelsior, mas trabalhava para a antiga Rádio Nacional. E num determinado momento, o James Rubio era o nosso chefe, né, de jornalismo. Eu até então só passava informações para a Rádio Nacional, não entrava no ar. Mas ele falou, olha, vamos ter que entrar no ar de qualquer jeito para movimentar a reportagem, tal. E aí me batizaram de Roberto Ribeiro. Eu entrava na Rádio Nacional, no seu redator-chefe de madrugada, quase por volta de meia-noite, como Roberto Ribeiro, né? Dava tentava mudar a voz, né? Como Roberto Ribeiro. Mas um técnico da Jovem Pan, lógico, percebeu, gravou e levou um dia lá para o Fernando Vieira de Mello. Olha, escuta esse aqui, vê quem é esse repórter aqui. Lógico, matou. E aí o Fernando me chamou lá na redação e eu fui. E ele tinha aquilo gravado na gaveta. Se eu desmentisse qualquer coisa, ele ia exibir. E não, eu fui lá e assumi perfeitamente. Falei, não, esse aí sou eu. Mas como tal? Falei, não, eu não tenho exclusividade com a Jovem Pan. Eu tô fazendo faculdade e tal, isso, aquilo, preciso. Eu trabalho em 3, 4 jornais também, não é? Eu não tenho exclusividade da Jovem Pan. Aí ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, eu quero exclusividade. Você sai da Rádio Nacional? Falei, se você me cobrir o salário, tal, perfeitamente. E foi feito isso. Aí, no dia seguinte, fui ao James. Fui ao James Rubio e falei, James, infelizmente eu vou ter que sair da rádio. Falou, não, esquece. Não precisa mais entrar no ar, não. Não precisa entrar no ar, fica lá do jeito que está, continua passando as notícias, enfim. Bom, aquele colega que posteriormente eu soube que fez aquilo com o intuito até de me prejudicar, né? Ele acabou me ajudando, porque eu ganhei um salário maior da Jovem Pan, continuei na Rádio Excelsior e Nacional, né? Com meu empreguinho e tal, e depois permaneci ali um tempo todo, depois fui para a televisão, acabei inaugurando o TV Mulher na Rede Globo, não é? Antes até de começar com o meu programa policial, porque o Boni, ele queria o quê com a TV Mulher? Queria arrebanhar uma parte do público ouvinte de rádio para levar para a TV Globo de manhã. Tanto que ele
além da Marília Gabriela como apresentadora, levou o Ney Gonçalves Dias, que era da Jovem Pan, o Clodovil, que tinha também um quadro na Jovem Pan, não é? Enfim, ele queria puxar os artistas, né? Os profissionais de rádio, para levar também, carrear o público para as manhãs da TV Globo. E eu, então, falei, olha, o meu interesse é ter o meu programa de rádio. Mas fizemos, então, um acordo, né? Que nos primeiros meses, pelo menos, de TV Mulher, eu ficaria ali, e depois, então, seria liberado para assumir o meu próprio programa de rádio, e foi o que aconteceu. Era muito interessante, sabe? Tem coisas que a gente passou perto, né? Provavelmente em 73, quando você disse que estava na PAN, o Hélio estava voltando, né? Saiu do Sumaré e foi para a PAN. Foi na não, época... eu não encontrei com ele lá, não. Não cruzou com ele? Não. Nessa época, não. Eu entrei na PAN em 72, saí de lá em 89, em 79, por aí, não é? Mas o Hélio não estava lá, não. Quem fazia a coordenação artística, tirando o Fernando, que era jornalismo, e o seu Tuta, sim, que era o dono, tinha alguém? Walter Guerreiro, por exemplo? Não. Não. Não conheci. Por algum tempo, perto de 73, 75, e naquela virada da Rádio Pan-Americana São Paulo S.A., a emissora dos esportes, para a Jovem Pan, né? Algo que o nosso querido Mário Fanucchi ajudou, inclusive, a desenhar. Não só... Conheci o Fanucchi lá na PAN, exatamente. Conheci o Fanucci na PAN. O diretor comercial era o Fernão, né? O Fernão, diretor comercial, né? E de lá, do aeroporto, nós fomos, então, para a Avenida Paulista. Para a Avenida Paulista. Então, realmente, o Ney Gonçalves era um dos comentaristas do Jornal da Manhã. Havia, no final de tarde, A Hora da Verdade, também um jornalístico tradicional, né, das tarde e noite da Jovem Pan, enfim. E de lá, da Jovem Pan, nós fomos para o Grupo Globo, que estava transformando a Rádio Nacional em Globo. Então, praticamente na mesma época, saímos de lá. Eu, o Fausto Silva, o Tatá, o Osmar Santos, fomos todos para a Globo. Tanto que o Fernando Vieira de Mello dizia o seguinte: vocês vão para a Nacional é muito popularesca, né? Aqui vocês têm prestígio, né? Lá vocês vão ter popularidade. Falei, não, Fernando, eu penso diferente. O caso é o seguinte: eu quero receber o meu salário corretinho. Não adianta eu dizer que tenho um prestígio trabalhando na PAN, se eu descer do 24º andar e for no bar lá tomar um café e não pagar, vão chamar a polícia. Então, eu não penso dessa forma, não é? Tanto que ele dizia, vocês vão se arrepender, vocês todos vão vir aqui bater na porta novamente. Eu falei, bom, se for o caso, faremos isso, não é? Mas, felizmente, o projeto lá deu certo, não é? E, para mim, pelo menos, né? Deu certo, fiquei lá, consegui boa audiência, bons retornos financeiros para o comercial, enfim. E de lá saí, por questões até contratuais, e fui para a Rádio Capital. E na Rádio Capital consegui alguns números também importantes, e com a minha sessão no programa Gente Procurando Gente, Malhoca, eu que já houvera localizado cerca de 400 pessoas, né, procuradas em todo o país, lá eu consegui bater um recorde planetário, que não foi até hoje superado, localizando duas primas que não se viam há 75 anos. Nossa. Tanto que eu fui inscrito no livro internacional dos recordes. E veja, nós, lá na Rádio Capital, que você conheceu as instalações na 9 de julho, era a antiga casa de um dos proprietários, havia uma piscina lá no meio, tudo, não é? Nós não tínhamos, na época, como filmar esses reencontros, nada, não havia. Como hoje, com o celular, todo mundo filma, faz uma foto, enfim, não havia como. E eu quero crer que apenas o Notícias Populares chegou a documentar isso. Notícias Populares. Por quê?
porque além do programa policial, na Rádio Capital eu fazia também um programa de prestação de serviço das 11 à 1 da tarde. E então, nós entrevistávamos várias pessoas, problemas de família, encaminhamentos, e o Notícias Populares escalou um repórter e um fotógrafo para permanecer em todos os programas lá na rádio, para conseguir algumas notícias. E várias manchetes eles conseguiram, obtiveram lá do nosso programa. Alguma delas, principalmente, a do justiceiro Chico Pé de Pato, né? Que frequentava o nosso programa, eu fazia encaminhamentos, e depois, quando ele equivocadamente matou um policial à paisana, sem saber que era um policial, não é? Passou a ser caçado por toda a polícia, ele fez questão de se entregar para mim. E num sábado, eu fui, então, resgatá-lo lá no Itaim Paulista, Chico Pé de Pato. Eu entreguei à delegacia de capturas, ele foi julgado, foi depois encaminhado ao manicômio judiciário em Franco da Rocha, e numa madrugada, durante uma rebelião, né, ele acabou sendo morto com mais de 90 estocadas lá no presídio, né, lá no manicômio judiciário, Chico Pé de Pato. Né? Enfim, várias e várias histórias, né, mas essa foi muito marcante na Rádio Capital. Eu acho curioso, você está falando de 1980 e alguma coisa. 85, 86. Nós estamos no século XXI, né? Já passamos por 2 décadas, estamos começando a terceira década. E os programas de televisão estão buscando pessoas hoje, estão utilizando, seja de manhã, antigamente era pedacinho do programa de sábado, que é para ganhar tempo, aquela choradeira toda, e sobe música e câmera lenta para ganhar tempo, porque a televisão depende um pouco disso, o rádio é mais ágil. Aos sábados e aos domingos, hoje, nos programas da semana populares ou ditos de jornalismo e tal, eles estão fazendo a mesma coisa. Estão buscando gente, estão procurando encontrar famílias, porque eles sabem que não só o filão dá certo, como acaba sendo bom para a emissora, porque dá audiência, e porque também no reencontro, 1, 2, 3 famílias acabam ficando mais felizes, porque a televisão está indo longe, ajuda a encontrar. Mas veja quantos anos depois, quantas décadas depois, o filão ainda está sendo explorado. E o rádio... Mas Malhoca, e você sabe que eu comecei com gente procurando gente em rádio por uma necessidade absoluta, porque quando eu comecei com o meu programa na Rádio Globo, programa policial, havia alguns buracos, eu tinha que preencher, né? E não tinha o que colocar no ar. Então, eu comecei a ver o seguinte, poxa, nós temos algumas cartas aqui de pessoas procurando pessoas procurando parentes que não vêm há 5, 10 anos, e eu inicialmente não acreditava que pudesse localizar uma pessoa que, depois de tanto tempo, né, estivesse perdida por São Paulo, enfim. E comecei a dar isso aí, mas para preencher espaço. E, Malhoca, olha só o filão que eu acabei descobrindo. A cada localização, as cartas multiplicavam-se. E nisso, eu hoje posso dizer que mais de 500 pessoas localizei graças ao rádio. Graças ao rádio. Então, pessoas desaparecidas, 1 semana, 15 dias, 2 anos, 5 anos, 25, 50 anos, e o recorde planetário de 75 anos. É o tipo da prestação de serviço que só o rádio pode fazer. Só o rádio. Você disse que alguns programas de televisão fazem, mas não daquele jeito, colocando fotografia, colocando nomes, endereços, e olha, se extraviou de tal lugar, estava vestido assim, assado, tal. Não dá. E o jornal também não pode. Se você leva uma fotografia num jornal, eles querem cobrar como se fosse um anúncio. Então, é só o rádio mesmo que pode fazer esse tipo de coisa. E, felizmente, eu abri esse espaço, felizmente consegui encontrar tantas e tantas pessoas, né? E reaproximar essas 2 primas que não se viam há 75 anos.
Realmente isso me orgulha bastante e quero crer que, como jornalista, como prestador de serviço no nosso veículo rádio, não é? É uma grande honra, um grande orgulho dizer o que pude propiciar durante esse tempo todo. O rádio sempre foi grato a você. Às vezes a gente está de um lado e não fica sabendo, mas as pessoas fora do nosso meio, e também no meio, mas não exatamente nas emissoras em que você estava, eu que estive na difusora, que tinha a co-irmã Tupi, eu que estive na Excelsior, que tinha a Rádio Nacional, depois Globo, eu sempre ouvia. Por isso que na abertura eu ainda falei, ele era um homem temido, porque as pessoas, como ele era bravo, e esse vozeirão que ele tem, e essa maneira de falar clara, escorreita, é tiro, tiro na queda, é isso que a gente fala? Preto no branco. Então, há muitos anos eu ouvia falar desse nome, do jornalista, do homem ligado à parte policial, mas que sempre fez isso para o bem, ou seja, e pelas funções que o rádio tem que exercer. Porque quando a pessoa ganha, a pessoa, o grupo, enfim, o empresário ganha uma concessão, uma outorga de um canal, ele é obrigado a prestar serviço. Não é para tocar música e faturar, não é para fazer merchandising de 5 em 5 minutos, não é isso. A própria legislação diz que um programa de 1 hora deve ter 45 minutos de arte, isso, de conteúdo, e até 15 de comercial. Hoje as pessoas fazem o contrário. É merchandising, comercial, intervalo comercial, um pouquinho de música, e assim vão completando os 45 minutos ao revés. E hoje as novelas, né? As novelas inovaram mais ainda, né? Inovaram ou arrumaram um jeitinho, né, de avançar ainda mais no comercial, que agora eles fazem o merchandising dentro das novelas, né? Então eles inventam algumas cenas lá, não é? Com uma placa de um produto atrás, isso, aquilo, quer dizer, também é um comercial disfarçado, né? Enfim, mas aí já é outra história. Mas a lei manda colocar lá no final, sim, o merchandising de tais e tais empresas. Claro que na hora de vender, já que as novelas são todas elas muito bem vendidas para o exterior, eles devem cortar esses trechos, porque o produto não tem nada a ver, e também a cena que foi criada para esse momento do merchan, talvez não tenha sentido nenhum se ele extirpar, cortar, editar, retirar da série, não vai fazer falta nenhuma, porque não era uma coisa importante. Era só um adendo. Veja que ainda aproveitando o que você está falando, aí é que começaram também os comerciais testemunhais de comunicadores, não é? Os comerciais testemunhais. Então, por exemplo, o Zebétio começou com o seu jeito todo típico, né, de fazer a venda de produtos, né? Depois eu também fiz isso aí, outros comunicadores populares, né, fazendo um comercial testemunhal. Hoje o nosso testemunhal, hoje na televisão eles chamam isso de recadinho, né? Todo comunicador, vou dar um recadinho, meu recado, que besteira. Aquilo é testemunhal, comercial testemunhal, né? Enfim. Muito bem pago, né? Por sinal. Aí é que está, e veja que muitos comunicadores do Rio de Janeiro vieram para São Paulo. E lá no Rio, as emissoras ficavam com esse dinheiro também do testemunhal. Então, eles achavam, não, tanto que nós tivemos diretores do Rio que vieram para São Paulo, eles achavam que não, o testemunhal era da empresa. Falaram, absolutamente, absolutamente. O testemunhal é vendido por 100% da tabela e o testemunhal depois é tratado individualmente com cada comunicador, não é? Eles achavam um absurdo, não, isso é da empresa. Falaram, não, absolutamente, isso aí pertence ao comunicador, não é? Enfim. Mas isso aí já é assunto para um outro programa, viu? Só para isso. De qualquer maneira, eu acho interessante a gente contar essas coisas de bastidor, porque os amigos que nos acompanham, as amigas também, seja no podcast ou em áudio e vídeo, através dos nossos canais no Facebook, no Instagram, no YouTube,
Muitos são jovens e não acompanharam. E os estudantes de comunicação, que gostam de acompanhar as séries para saber como era, e o que é mais importante é porque eles estão ouvindo de viva voz o comunicador que fez. Né? Ninguém leu alguma coisa e contou, ninguém achou que era assim. Não, vocês estão ouvindo Afanásio Jazade, o que fez e o que continua fazendo, mas, de qualquer maneira, nós ainda estamos falando de coisas ocorridas no século passado, ele está contando como é. Isso é que eu acho importante. Esses documentos, se a gente não registrar agora, daqui 5, 10 anos, a gente perde. É verdade. Então, eu acho interessante a gente contar esses pequenos detalhes de bastidor. Eles são saborosos, são curiosos e não há escrito em lugar nenhum. Por isso a gente tem que deixar a gravação de viva voz para que você possa buscar, pesquisar e dar uma espiada, uma ouvida a hora que você quiser. Afanásio, vamos um pouquinho mais para frente. Na Rádio Capital, você teve um período também de sucesso. Sim. E houve um período em que você deixou a capital, ou parece-me que houve uma revoada de pessoas que foram convidadas, não sei se foi exatamente na mesma época, porque ficava uma briga, a Record ia lá, tirava a gente da emissora X, aí vinha o pessoal da Globo, tirava da capital, ou vinha o pessoal da capital, dependendo do diretor e do grupo que fosse dominar lá a nova área artística, e levava um montão de gente. Por qual dessas revoadas você participou? Aí que está, Mandioca. Veja só, nas manhãs da programação de rádio em São Paulo, as rádios populares, quem imperou durante muito tempo foi o Gil Gomes. O Gil Gomes. E o Gil Gomes, ele começou na Rádio Marconi, fazendo um programa no final de tarde. Depois ele foi chamado para a Rádio Record, já no período da manhã, para fazer um programa após o programa do Zé Bétio. Então, foi um tremendo estouro, né? E ele era disputado realmente a peso de ouro pelas emissoras. O Gil saiu da Record, foi para a Nacional. Da Nacional, ele saiu, voltou para a Record. E eu, como estava nas organizações Globo, na Rádio Excelsior, Rádio Nacional, que estava se preparando para transferir para assumir o nome de Globo em São Paulo, não é? O seu Abreu, velho Abreu, não é? Ele então disse o seguinte: poxa, o Gil saiu da Rádio Nacional, a nossa audiência despencou. Ele está estourando na Rádio Record, na nossa concorrente. Então, como é que nós vamos fazer? E alguém sugeriu, mas nós temos o Afanásio aqui. E eles, então, queriam o quê? Que eu fizesse um programa semelhante ao do Gil. Eu falei, não, o Gil, ele é único. O Gil, ele tem um estilo, né, que é sucesso, mas é o estilo dele, Pombas. A minha formação é eminentemente jornalística. Então, mas nós temos que dar um jeito, que o Gil está levando toda a audiência, e quando leva a audiência, arrasta também os publicitários, né? Arrasta também os comerciais. Então, eu falei, olha, vocês me deem aí um gravador, eu vou fazer um piloto, né? Um programa teste, para dizer como é que eu gostaria de fazer um programa de rádio. E fiz isso. Peguei um gravador, né? E durante uma semana fui a delegacias, tal, então entrevistava policiais, vítimas quando possível, perito criminal, ele falando daquele jeito todo, decúbito dorsal, ventral. Muita gente pode não entender, mas o quê? Dá credibilidade, que é o profissional falando. Então, depois de 15 dias, eu montei um programa piloto, inclusive fiz esse programa piloto, quem gravou esse programa piloto foi puxa, me foge o nome dele agora, era operador também do Gil Gomes, né? Então, eu apresentei ao senhor Abreu e ao pessoal do comercial. Eles gostaram. Então, fazia aquelas entrevistas tal e tecia os meus comentários, tal, gostaram. Só que eles disseram, maravilha, você fez meia hora, mas você levou uma semana.
né? Nós precisamos de um programa desse aqui diário e de pelo menos 1 hora. E como é que podemos fazer isso? Aí eu pedi que eles me trouxessem um jornal diário, um jornal Notícias Populares, e pedi que eles contassem, não é, quantas fotografias de bandidos, né, aquela edição tinha registrado. Eu falei, tá aí, o jornal, para ter essas fotos, manda um fotógrafo. Nós vamos mandar o quê? Um repórter com um gravador. E depois nós vamos fazer a edição, não é montagem. Por quê? Porque nós temos uma questão de tempo. E outra, nós não estamos entrevistando aí jogador de futebol, né? Nós vamos entrevistar um bandido, ele pode falar um palavrão, isso, aquilo, então tudo isso tem que ser limpo e tal, e nós vamos fazer o programa. E foi o que aconteceu. Alguns não acreditavam, né? E começamos com um programa de 15 minutos, depois de meia hora, 1 hora. Bom, para encurtar a história, Malhoca, em 3 meses nós já havíamos batido o Gil Gomes, né? Que até então eu era o concorrente dele. Depois ele passou a ser o nosso concorrente, depois não perdemos nunca mais em audiência, né? E isso foi muito interessante, muito interessante. Então estava consolidado, né, aquela ideia. E outra, Molhoca, com toda sinceridade, eu nunca me preocupei com os números do Ibope, nunca. Eu sei que alguns colegas terminam o programa, telefonam para o Ibope, vão ver isso, aqui. Eu nunca me preocupei com isso. Eu achava o seguinte, vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. O que tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente e na hora certa. E foi o que se passou com os programas que fiz, tanto lá na Globo, como depois na Capital e em outras emissoras que eu participei. Eu fico imaginando o seu Francisco de Paula Noronha de Abreu. Noronha de Abreu. Saudade, é. Ele foi meu chefe também. E me lembro de como ele conversava a respeito das coisas, a preocupação que ele tinha. Aliás, nós tivemos aí ao longo do tempo, acho que uns 4 ou 5 grandes nomes, sem desmerecer os demais, mas Francisco Paz de Barros, entre eles também, eram pessoas que, de qualquer forma, dominavam a cena para contratar gente ou para tirar gente daqui e colocar no outro lugar, etc. Mas me lembrei agora do seu Abreu com muita saudade, porque tive uma conversa muito gostosa, algumas, mas uma muito importante quando fui assumir a posição lá na Rádio Excelsior. Bom, vamos falar um pouquinho, o tempo passa depressa e a gente tem só 15 minutos para conversar. Vamos falar do Afanásio político. Quando é que você percebeu que a prestação de serviço que você fazia no rádio, ou não, uma coisa pode ter vindo antes da outra e tal, você poderia fazer na política de uma maneira mais ampla, até porque a caneta funcionaria melhor do que um programa de rádio? Bem, Malhoca, o ingresso na política foi acidental. A Rádio Capital, ela aniversaria no dia 25 de janeiro. E todo ano a Capital fazia um grande show artístico no ginásio de Ibirapuera. A Capital, na época, tinha, parece que 7 ou 8 retransmissoras no Brasil, né? E fazia um grande show, um bom espetáculo. E em 86, dia 25 de janeiro de 86, havia esse show. Eu estava ali como espectador, ninguém me conhecia, porque fotografias, tal, por força contratual não eram divulgadas, aquela coisa toda. E apareceu ali, para cumprimentar a emissora pelo seu aniversário, o então ministro das Relações Exteriores, o ex-prefeito Olavo Setúbal. Quando Setúbal foi anunciado pelo José... esqueci o nome dele, Pombas, era um apresentador sertanejo lá da Rádio Capital. Quando ele foi anunciado, nossa, ele levou uma tremenda de uma vaia daquelas. E os diretores da rádio ali, né, falaram, não, Afanásio, sobe lá, anuncia. O José Russo era o apresentador. Zé Russo, chama o Afanásio. Eu tinha que subir ao palco para arrancar de lá o ministro, que estava sendo vaiado. Quando o Zé Russo falou meu nome, nossa, a coisa mudou. Eu fui ovacionado e
Subi 3 ou 4 degraus lá do palanque com as pernas bambando, trêmulas. Eu peguei o microfone da mão do ministro, eu apoiei no ombro dele, ele tremia da cabeça aos pés, né? E ele que tinha quase 2 metros de altura, Olavo Setúbal. E eu, então, ele era cotado para ser candidato ao governo, né, naquele ano. Eu, então, fiz algumas palavras de elogio a ele. Olha, tal, estamos aqui, o nosso futuro governador. Enfim, de uma forma para tentar tirá-lo de lá, mas sob aplausos, né? E ele, então, retomou o microfone da minha mão e falou: olha, o que vocês acham do Afanásio? Não seria um grande representante, um bom deputado federal? E o pessoal, aquela coisa toda. Bom, eu, então, tudo bem, vamos saindo aqui. Tá bom, tirei ele de lá, sob aplausos. No dia seguinte, integrantes do PFL, que era o partido dele, foram à rádio, ao final do meu programa, pedir que eu assinasse a ficha de filiação, porque eu havia me comprometido no dia anterior a concorrer a deputado, né? Aí eles queriam, não, deputado federal. Não, que deputado federal, pô? Como é que eu posso pensar em sair de São Paulo? Tem um programa aqui, compromissos aqui, que é isso? Bom, assinei a ficha de filiação no PFL. Depois, eu não conhecia, não sabia absolutamente nada de política. Nos meses seguintes, houve um problema no partido e ele, então, acabou saindo do partido e desistindo de concorrer ao governo de São Paulo. Mas eu já havia assumido esse compromisso até com o meu público, durante os meus programas. Aí eu fiz o quê? Uma sondagem, Malhoca, durante 15 dias, com as pessoas que iam diariamente à rádio, com os ouvintes que podiam mandar telegramas, telefonemas, enfim. Fiz uma sondagem para saber em que partido que o Afanásio deveria se filiar, trocar de partido, não é? Bom, o PDS, que era o partido do Paulo Maluf, ganhou com 11% de diferença do Antônio Hermílio de Moraes, que também era candidato ao governo pelo PTB. Então, diante disso, eu então liguei para a Assembleia para saber quem é que comandava o partido, o PDS e tal, e se eles me aceitariam, né, como candidato. Óbvio que, né, me aceitaram, aí marcaram um determinado dia na Assembleia para que eu fizesse a minha filiação, com a presença do então candidato Paulo Maluf, tal. Foi assim que eu ingressei na política, não é? Concorri em 15 de novembro de 86 e acabei sendo o deputado estadual mais votado da história naquela ocasião, com 558.138 votos. E fiquei na Assembleia Legislativa por mais 4 legislaturas, ou seja, um total de 20 anos como deputado estadual em São Paulo. Agora, a gente sabe, já conversamos isso, você e eu, em outras oportunidades, mas esse pessoal que está nos vendo e ouvindo pela primeira vez nesta outra série Vozes do Brasil, o que é que o Afanásio fez de importante? O que é que ele pode dizer? Eu me orgulho de ter feito tal coisa como deputado, e não foi mais um do rádio que foi primeiro ovacionado, depois foi votado, ou seja, sufragado, teve seu nome confirmado pelas urnas, e depois chegou ao púlpito e fez discursos e fez a sua participação. Do que você se orgulha e o que é que você fez de importante que a gente pode se orgulhar? Bom, Malhoca, durante 20 anos, fiz algumas milhares de proposituras, projetos de lei, moções, enfim. Presidi a CPI que investigou o avanço do crime organizado em São Paulo. Fui eu que bati as portas do governo denunciando a existência do PCC, primeiro comando da capital, que se instalava aqui em São Paulo, né? E, inclusive, como os governantes da época não acreditavam em PCC, nada, eu acabei publicando no Diário Oficial do Estado, no dia 15 de maio de 97, o Estatuto de Formação do Primeiro Comando da Capital. O PCC
talvez seja o único, né? A única organização criminosa do mundo que tem o seu estatuto publicado em diário oficial. Agora, depois de 20 anos, se você me pergunta efetivamente qual seria a minha menina dos olhos, não é? Foi a criação, né, do projeto Resgate. Foi o resgate do Corpo de Bombeiros, não é? Essa instituição que hoje, durante 24 horas, de domingo a domingo, socorre e salva vidas, não é? O projeto Resgate foi uma criação minha, não é? Isso muito me orgulha, bastante mesmo. Se eu tivesse, nesses 20 anos como parlamentar, se tivesse apenas conquistado o resgate dos bombeiros, eu já me daria por satisfeito. E outra coisa, muitos pensam que foi projeto meu, o Disque Denúncia. Não, 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 o Disque Denúncia não é projeto, não. Eu criei o Disque Denúncia bem antes. Foi em 80, eu nem imaginava entrar para a política. No mês de setembro de 1980, pelo rádio, pelo programa de rádio, eu criei o Disque Denúncia. Recebi processos nas costas, fui acusado de estar querendo instituir o dedo-durismo no país. Vejam só que loucura. Por quê? Como repórter de polícia, acompanhando diligências policiais, fazendo locais de crime, eu verificava a dificuldade da polícia em conseguir testemunhas, não é? Muitos crimes aconteciam em favelas, habitações coletivas, todos sabiam quem tinha matado, quem tinha aprontado, mas as pessoas tinham medo de testemunhar. Então, eu pedia o quê? Que elas ligassem anonimamente para o meu programa, para a minha produção, dando alguma dica. Um apelido, uma placa de carro, uma situação qualquer, e depois, então, eu fazia uma triagem e repassava para a polícia. Aí a polícia sabia como chegar aos autores. Bem, só aqui na capital de São Paulo, Malhoca, apenas na cidade de São Paulo, em um mês, nós conseguimos, graças a essas denúncias anônimas, ajudar a polícia a esclarecer 19 assassinatos misteriosos. Então, estava consagrado o Disque Denúncia. Por quê? Naquela ocasião, se você ligasse para uma delegacia para denunciar um crime, eles queriam o seu nome, número do RG, o seu endereço. Ora, as pessoas batiam o telefone, ninguém colaborava. Então, foi assim que começou o Disque Denúncia, que hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. E hoje, com toda certeza, eu digo, não fosse o Disque Denúncia, 80%, 90% das ocorrências não seriam transmitidas à polícia e muito menos esclarecidas. O que você não fez na vida, em qualquer sentido, no rádio, na televisão, no jornalismo impresso, na política, que você ainda gostaria de fazer? Olha, Malhoca, na imprensa, a única coisa que eu não fiz foi vender publicidade, que eu não consigo. Se tiver que vender lápis em porta de escola, eu passo fome. E também na imprensa, o que eu não fiz, até hoje também não tenho nenhuma expertise para isso, não tenho talento para isso, foi fotografar. O resto eu fiz tudo, começando pelos jornais de bairro, onde eu fazia reportagem, eu diagramava, acompanhava na gráfica a feitura do jornal e até colocava o jornal depois impresso debaixo do braço e entregava de porta em porta. Então, na imprensa, eu posso lhe dizer que fiz de tudo, de tudo. E outra coisa, não me arrependo de nada. Se tivesse que voltar, eu faria tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo. É óbvio que hoje a gente, com mais experiência, puxa vida, eu gostaria de não ter feito tal coisa para evitar um processo, isso. E, bom, também tem outra. Muitas vezes fui processado, muitas vezes não, a maioria delas, com uma forma de te calar. Porque você sendo processado, você tem que constituir um advogado,
você tem que ir na hora certa, lá no dia da audiência, aí falta uma testemunha, marcada a audiência para outro dia. É só para você realmente, não é, ser censurado, para te atemorizar. Opa, não faça isso, não mexa com fulano, beltrano, cicrano. Mas, olha, eu nunca me importei com isso. Então, fui processado por muitos poderosos, muitas ameaças. Meu carro chegou a levar tiro. A emissora lá na Rádio Capital chegou a ser baleada na portaria. Dizem que aquilo tudo era com endereço para mim, mas a portaria, eu estava no estúdio, trancado no estúdio, jamais seria alcançado. Enfim, então já passei por tudo isso. Mas, repito, se eu tivesse condições de retornar, se eu tivesse um dia, não, você tem que começar novamente, escolheria fazer tudo o que eu fiz em rádio, jornal, televisão e também em revistas. Agora, a pergunta final, já que nós estamos quase chegando a 1 hora de conversa, e temos que respeitar esse horário, que senão as redes sociais nos cortam. Você, talvez seja realmente a pergunta de 1 milhão de euros. Você acha que ainda tem espaço para você no rádio, na televisão? Se alguém parasse para pensar, falar, puxa, isso aqui está um marasmo, eu vou agitar com Afanásio Jazade. Teria paciência para voltar a esse mundo digital? Malhoca, eu acho que programas ao estilo que fazia já não tem mais espaço pelo seguinte, porque hoje a televisão praticamente já está mostrando, né? Já está escancarando. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo na mídia. Eu faço os meus boletins para emissoras no interior, participo de alguns programas, inclusive televisão também, mandando as minhas mensagens, como comentarista, não é? Comentarista. Agora, programas como aquele que nós fazíamos, ao meu estilo, ao estilo de Gil Gomes, eu quero crer que já não há mais espaço, não é? Não tem mais, não há espaço, quer dizer, as coisas mudaram bastante. Veja que nós estamos falando hoje pela internet, nós estamos falando, olha, eu estou com uma câmera aqui do celular na frente, você aí no seu estúdio também com todo esse aparato, não é? As coisas mudaram barbaridades, não é? Agora, sei lá, nós estamos, como é que se diz, né? Na pista. Nós estamos ainda dispostos a qualquer tipo de trabalho, não é? Então, a gente participa de conferências, é convidado para bater papo com essa turma nova nas comunicações, né? Nas faculdades, é muito bacana isso, né? Agora, programas realmente ao nosso estilo, como antigamente fazíamos, eu acho que já não tem mais espaço, não tem mais. Eu queria agradecer mas muita alegria, até porque eu aprendi a beça e acho que vocês também, ao nosso advogado, causídico, jornalista, acadêmico. Ele é membro da Academia Paulista de Jornalismo, com muito orgulho para todos nós. Muito obrigado pelo seu tempo, nobre radialista, nobre jornalista, e a gente vai se encontrar ainda mais cedo ou mais tarde nos caminhos da vida e da comunicação. Muito abraço. Eu que agradeço, Malhoca, a sua gentileza, a lembrança do meu nome, estou inteiramente às ordens. Um grande abraço. Outro. Foi aí Afanásio Jazade que nos premiou com boa parte da sua história. Tem muito mais coisa para contar. Mas como nós já estamos passando do tempo, fica o nosso agradecimento e na semana que vem a gente volta.